E aí, galera do primeiro ano do ensino médio do Elisa, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Acredito que vocês estão assistindo minha aula agora de manhã, né? Mas, independente do horário que vocês estão assistindo, bora fazer então uma boa aula de filosofia. E o nosso assunto de hoje é o Platão. Gente, a gente está tendo agora nesse início, né, nosso primeiro momento com a filosofia, os filósofos mais importantes, os filósofos que vão perpassar toda a história da filosofia até a contemporaneidade, que servem de base para o pensamento filosófico até hoje. Como o assunto sobre Platão é um assunto denso e super importante, como eu havia falado, eu dividi a aula em duas partes, tá bom? A mesma coisa que eu fiz com Sócrates. Então, essa é a nossa aula Platão 1. E vocês podem acompanhar, né, ali, módulo 2, capítulo 3, da página 60 a 66. Aí depois, nossa próxima aula, né, vai ser sobre a continuidade de Platão a partir da página 66, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, o Platão é um cara que não necessariamente vocês precisam já ter ouvido falar, nada disso, mas provavelmente vocês já ouviram falar no termo amor platônico. E eu pergunto a vocês, vocês já tiveram um amor platônico? Amor platônico não necessariamente é um amor não correspondido. O amor platônico ele é um amor que ele é idealizado, né? Tipo, vamos supor, eu encontro uma pessoa no ônibus toda semana, eu não sei o nome dessa pessoa, eu não sei a idade, eu não sei nada além do ponto que a pessoa entra no ônibus. E eu já tenho tudo esquematizado na minha cabeça: meu casamento, as férias, os filhos, a casa, o nome dos filhos. Então, totalmente idealizado. Eu posso ter amor platônico também por uma pessoa que está bem, né, longe, né, do meu alcance, digamos assim. Quando eu tenho um amor platônico por um artista, né, por um ator, por um cantor, e que não faz parte, né, necessariamente do meu meio, e eu tô só nesse processo de admiração e de um amor platônico. Sinto ciúme se a pessoa se envolve com alguém, né, entre outras coisas. Pessoal, então o amor platônico ele é esse amor que ele é idealizado, que ele é perfeito. E a gente fica surpreso quando a gente descobre que a pessoa que a gente ama tanto, ela tem defeito. De repente, essa pessoa que eu me apaixonei aí no ônibus, ela tem uma voz estranha, ou tem mau hálito, ou enfim. Mas no meu ideal, nunca vai ter. A idealização, então, é imaginar a coisa, a situação, a pessoa de um modo perfeito, certo? Então, viria, né, dessa ideia, né, do amor platônico. Então, vamos fazer o seguinte: vocês que estão acompanhando a aula, escrevam essas duas ideias referidas, então, ao amor platônico no caderno de vocês, que é ideal e perfeição. Por quê? Porque essas duas ideias são as ideias chaves para o entendimento de toda a teoria platônica. Então, quer dizer, por mais que vocês não tenham estudado profundamente Platão anteriormente, vocês já tiveram contato com esse termo amor platônico, e essa ideia amor platônico, que se pá, vocês até já sentiram, vai ajudar vocês a entenderem a teoria de Platão. Então, para a gente seguir, é interessante a gente fazer alguns questionamentos bastante filosóficos que vão estar presentes nesse nosso estudo sobre Platão. O primeiro deles é: o que é a realidade? A gente já vinha se questionando disso antes com alguns filósofos, né, que da cosmologia e tal, mas agora esse questionamento ele ganha um corpo a mais, afinal de contas a gente está falando do Platão, né, de um discípulo do Sócrates, né, de um aluno do Sócrates. Então, a gente vai ter esse tipo de compreensão. Gente, quando eu falo discípulo, tá? É o mesmo sentido de seguidor, de um aluno muito focado que está seguindo ali os passos do seu mestre, que foi o caso do Platão, né? Com o Sócrates, que era seu professor. Inclusive, a gente só conhece Sócrates por causa de Platão. O Sócrates não escreveu nada. Tudo quem escreveu foi Platão. Então, tudo que a gente conhece dele vai estar ali presente, né, nas obras platônicas. Inclusive, tem algumas teorias que dizem que o Sócrates não existiu e que ele é um personagem do Platão. Mas, né, a gente fica assim sem saber direito ao certo se existiu ou não. A gente normalmente trata como se ele tivesse existido. Vamos lá. Outro questionamento também que é bem importante, né, que vai nos ajudar aí no pensamento sobre o Platão, que é o seguinte, né? Aquilo que captamos pelos sentidos é verdadeiro ou trata-se de simples aparência? Será que nós conhecemos
pelos sentidos, né? Pelo tato, visão, olfato, audição, paladar, ou será que eu conheço por um outro meio? Será que os sentidos me afastam da verdade, né? Então, esse é mais um dos pontos, né, que a gente vê aqui presente nesses questionamentos acerca do que Platão vai nos responder, digamos assim, né? E nesse ponto a gente já se questiona, né? Em que consiste o conhecimento? Se fala de atingir o conhecimento verdadeiro. Então, o que é esse conhecimento, né? Em que consiste esse conhecimento? Quais são as condições de conhecer? E aí a gente tem o início de uma área que se chama epistemologia. Epistemologia é a área que trata dessas condições do conhecer, tá bom? Então, vocês vão ouvir esse termo algumas vezes, epistemologia, tá? Que mais? Quais as relações entre a essência das coisas e as mudanças que observamos nelas? Qual que é a relação, então, entre aquilo que a gente já tinha visto lá com Parmênides, né? Do ser uno, eterno, imutável a sua essência, e com as mudanças que a gente observa nas coisas, que foi algo que Heráclito, né, anteriormente já tinha pontuado lá, que tudo flui, tudo é mudança, tal, que a gente já viu aqui nas nossas videoaulas, né, nas semanas que já passaram. Bom, então, essas questões todas são questões, né, filosóficas que o Platão vai tentar resolver. E antes de a gente falar do Platão, vamos relembrar o que a gente viu de Parmênides e Heráclito. Pessoal, se vocês não lembram nada de Parmênides e Heráclito, vocês têm a possibilidade de rever a aula pra gente continuar aqui, tá bom? Vocês dão qualquer coisa, putz, não lembro, dá lá uma revisadinha na aula, que aqui eu só vou pontuar basicamente pra gente seguir pro Platão. Então, é o seguinte, o Parmênides diz que o ser é uno, eterno e imutável. Então, o ser não é algo que a gente conhece por meio dos sentidos, porque os sentidos me mostram que as coisas se modificam. E, portanto, é algo que está para além dos sentidos. Ele requer um esforço racional, né? Requer o meu pensamento. O Heráclito, ele já vai dizer que o ser ele está em constante mudança, porque ele vê que as coisas mudam, e ele que diz que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque não só o rio muda, como a pessoa também muda. Então, tudo flui, nós somos o tempo inteirinho diferentes, tá bom? Então, cada dia, cada momento, cada instante que seja, nós somos, então, diferentes do que nós éramos anteriormente. Vocês podem, talvez, concordar, eu gostaria que vocês anotassem aí também, se vocês concordam mais com a teoria de Parmênides ou com a teoria de Heráclito, tá bom? Parmênides ou Heráclito. Se vocês me falarem assim, olha, professora, eu acho que os dois fazem sentido, não vai ter problema. Por mais que eles sejam contraditórios, o Platão, ele vai achar que os dois fazem sentido e vai construir uma teoria a partir desse ponto, de juntar essas duas teorias, tá certo? Então, vamos lá. O que o Platão vai fazer? Ele vai plantar esse menino aqui, né? Ele vai tentar compreender a realidade e vai dizer que a realidade ela é dividida em dois mundos. Um mundo sensível e um mundo inteligível. Professora, isso aí é um mundo, né? Como é que acessa esse mundo? Esse mundo inteligível, pessoal, não é uma coisa palpável. Não é uma coisa sensível, tá bom? O sensível significa concreto, palpável, que eu conheço meio dos sentidos. O mundo inteligível é o pensamento. Então, onde é que ficam as suas ideias? Aqui. É o mundo das ideias, é o pensamento, tá bom? Então, a gente sempre vai dizer que nós temos dois mundos aqui no Platão. O mundo sensível e o mundo inteligível, que também podemos chamar de mundo das ideias, aonde estão as ideias de todas as coisas. Como assim as ideias de todas as coisas? Todas as coisas materiais, concretas, né? Como, por exemplo, essa régua aqui, elas vão existir, então, enquanto matéria, que eu conheço por meio dos sentidos, mas elas também vão existir enquanto ideia. E enquanto ideia, né, a ideia de régua, que existe inclusive antes da própria régua, vai existir então na minha mente. O que significa isso? Que o cara que faz a régua, antes de ele fazer essa régua, ele tem que ter tido a ideia, ele tem que ter a ideia de régua, ele tem que mentalizar a régua para depois executar a sua obra. Tudo que a gente faz, a gente primeiro imagina como vai ficar, a gente tem a ideia e a partir disso a gente faz. Eu não consigo pensar, né, que eu vou fazer um bolo sem ter a ideia de bolo, digamos assim, na minha mente. Então, as ideias, as coisas, as essências das coisas, elas viriam antes das coisas. É isso que o Platão está dizendo. E aí a gente vai ter o mundo onde ficam essas ideias, pensamento, e o mundo sensível, que é onde eu conheço as coisas, então, por meio dos sentidos, certo? Então, como é que eu vou entender essa teoria de Platão, né? Eu vou ter um exemplo que é o seguinte: a essência de uma maçã existente no mundo sensível, ela estaria no mundo inteligível,
como ideia de maçã. Nós vamos no mercado, a gente vê uma variedade de maçãs. A gente vê maçãs diferentes, né? Por mais que todas elas sejam maçã Fuji, por exemplo, todas elas vão se apresentar de modos diferentes. Por mais que eu veja, eu gosto de usar o exemplo de canetas, sempre faz muito sentido. Por mais que eu veja, ó, canetas diferentes, ó, essa aqui, para ela funcionar, é assim, né? Tem que apertar assim, aí pronto, ó, a pontinha. Ou essa aqui, não sei se tá focando. Ó, eu abro a tampinha para escrever. Bom, as duas são canetas, tá bom? No mundo sensível eu conheço elas. Elas são concretas, ela é matéria, né? Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir de alguma maneira. Eu vou ter, então, uma dúvida de perguntar qual dessas canetas é a verdadeira. Se eu falar que essa caneta é a verdadeira, eu vou estar dizendo que essa necessariamente é falsa, tá bom? Então, se eu falar que essa é a verdadeira, eu vou estar afirmando a falsidade dessa. Por isso que eu não posso afirmar a verdade aqui no mundo sensível. Eu vou dizer que tudo que está no mundo sensível é cópia do que está no mundo inteligível. É cópia de uma versão perfeita das coisas. Olha a ideia de perfeição vindo aí. Então, nós vamos ter um ideal de caneta, uma ideia de caneta que é perfeita e que vai estar, então, acessada apenas pelo nosso pensamento. E o que a gente tem aqui fora são essas canetas que são imperfeitas. Por que elas são imperfeitas? Porque elas são diferentes, elas se modificam, elas se deterioram, elas podem acabar, elas podem se decompor, tá? Elas não são eternas como as ideias que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter esse ponto aqui para compreender. Essa ideia que nós temos no mundo das ideias de caneta faz com que eu reconheça as canetas aqui no mundo sensível. Não faz, além de fazer o caneteiro fazer a caneta, faz com que eu reconheça isso aqui como uma caneta. Por quê? Porque existe no mundo das ideias a ideia de caneta. Professora, mas isso não faz sentido. Como é que a gente já tem essa ideia de caneta sem nunca ter visto ela antes na nossa mente? Gente, não importa se não faz sentido para vocês, nem para mim. Porque o Platão escreveu isso lá antes de Cristo. Uma porrada de teoria surgiu depois disso, em cima daquilo que o Platão falou. Então, o que cabe a nós é sempre entender o que ele está falando e saber responder as questões, principalmente do vestibular. Porque o Platão, desde que começou a filosofia no vestibular da UFSC, apareceu em todos os vestibulares. Em todos. Não teve uma provinha que ele não tivesse. Então, por isso, a gente precisa muito entender o que ele quis dizer, tá bom? Eu sei que às vezes não vai fazer sentido agora, essa aula, esse assunto, realmente ele requer uma abstração muito grande, mas por isso eu peço para vocês, se possível, revejam a aula, leiam o texto que tem no livro, né? Deem um tempinho para a cabeça de vocês, depois volta aqui ao estudo. Não tentem entender tudo em 5 minutos, porque é uma teoria realmente bastante complexa. Então, por isso, a gente vai precisar de um tempinho, tá bom? Vamos lá. O Platão já sabia que ia ser complicada essa teoria. Aí, ele vai lá e cria um mito, uma alegoria para explicar, né? Uma forma ilustrativa de explicar essa divisão do mundo sensível e do mundo inteligível, tá bom? Como é que ele faz isso, né? Eu tenho aqui o mundo sensível, a representação, né, do mundo sensível e a representação do mundo inteligível. E aí ele conta o mito da caverna pra gente. Funciona do seguinte modo. Existia então uma caverna onde tem prisioneiros que passaram a vida inteira aqui dentro, tá certo? A vida inteira. E aí eles ficam observando essas sombras que tem na parede da caverna. Acontece que essas sombras, né, elas são sombras do que temos, né, no real, elas não são as coisas reais realmente. E acontece que esses prisioneiros acham que isso aqui é a verdade. Tá bom? Então, esses prisioneiros passaram a vida inteira aqui e eles acham que isso aqui é a verdade. Professora, mas como é que eles iam no banheiro? Gente, isso é um mito, então, assim, não aconteceu, tá? É só realmente uma tentativa do Platão de explicar a sua teoria. Então, a gente teria esse tipo de situação. Aqui nós temos, então, os fantoches, que são os que criam aqui, né, essa sombra na parede da caverna. A fogueira, que representa a luz do sol, criando a sombra na parede da caverna. Até que um dos prisioneiros, ele vai, né, conseguir sair aí da caverna, consegue se desvencilhar, né, das correntes e ele foge da caverna. Aqui é ele em diversos momentos, tá bom? Não é ele e seus amigos, não. É ele em diversos momentos. Chegando aqui em cima, ele tem muita dificuldade de enxergar a princípio porque a luz do sol é muito forte.
E aí é difícil de compreender realmente. Mas aí aos poucos ele começa a enxergar e ele repara que a árvore, ela é assim. Que ela não é assim como estava no fundo lá da caverna. Que os pássaros são assim. Não são assim como era expresso aqui no fundo da caverna. E aí ele, ao ver tudo isso, ele volta para contar para seus amigos. Como a gente mesmo faz. A gente vê uma coisa legal, a gente tira foto e já compartilha, não é assim? Do mesmo modo, ele vai ver tudo isso, vai conhecer a verdade e volta para alertar os prisioneiros do que estava acontecendo. E eles não vão acreditar. Vão falar que ele tá maluco, que é mentira, que a verdade é isso que tem aqui na parede da caverna, e que nada a ver, e que isso é uma grande viagem, e que... Acabam matando ele no fim das contas. Esse mito da caverna aqui é pra... Eu posso fazer 1000 comparativos com ele. De aqui ser a mídia e aqui ser a realidade. Aqui ser as fake news e aqui ser a realidade. Eu posso fazer várias interpretações. É livre de interpretações. Eu posso utilizar para redação, inclusive. Para tudo isso. Mas no Platão... O que nós temos principalmente é esse mito da caverna servindo para explicar que aqui dentro seria o mundo sensível, o mundo do engano, que é o mundo que a gente vive, que a gente tem contato, assim, então, por meio dos sentidos. E aqui fora seria o mundo inteligível. É simbólico, tá? Esse mito. Então, seria o mundo inteligível, né? O mundo das ideias, as formas perfeitas do conhecimento que é verdadeiro. Então, a gente pode dizer que o Platão é um filósofo racionalista já, tá? O que significa ser um filósofo racionalista? Que ele desconfia dos sentidos. Os sentidos não são fontes confiáveis para o conhecimento e ele vai acreditar apenas na razão, esforço da razão, no pensamento, tá bom? Então, né, para o Platão é fundamental quebrar os grilhões que confinavam o ser humano na caverna, sair, obter mais luz para enxergar o que de fato é um mundo verdadeiro. Sair da caverna era atingir o mundo das ideias, o mundo inteligível, aquele que não se alterava, que permanecia em identidade e em não contradição. As coisas no mundo das ideias são imutáveis, unas, eternas, né, como a própria teoria lá do Parmênides, tá bom? Bom, sugestão de filme para vocês nessa quarentena, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco o mito da caverna, é o filme O Quarto de Jack. Não sei se vocês já assistiram, mas para quem não assistiu, super recomendo. Eu acho que tem no Netflix. É um filme bem interessante, bem legal. E que vai falar ali de uma moça, vou falar, né, brevemente para não dar muito spoiler, mas de uma moça que foi sequestrada e enfim, né, e aí vive num quartinho, e aí ela tem um filho nesse quartinho, e esse quartinho só conhece, esse menino só conhece esse quartinho. E, enfim, e vai ter várias situações no início do filme, principalmente, que vão fazer alusão ao mito da caverna. Então é bem interessante vocês assistirem, vocês conseguem fazer esse comparativo, e é um filme super legal. Então super recomendo, vamos lá, tá bom? O que mais nós temos nessa aula? Bom, então agora a explicação, né? Metafísica. Que palavra é essa? Metafísica. Física, o palpável, o concreto, meta, né? Além da física. Então, metafísica, ela fala de essências. E aí tem muito a ver com isso que a gente está falando do Platão, né? Afinal de contas, eu tenho a caneta e eu tenho a essência de caneta, a ideia de caneta que está no mundo das ideias. Então, para o Platão, os sentidos nos informam a respeito do mundo material, enquanto o pensamento informava do mundo ideal, né? O caráter cambiante ele estava vinculado às sensações que captamos na matéria, enquanto a verdade está inserida na capacidade de raciocínio, né? No pensamento que acessava as ideias das coisas. Uma interpretação epistemológica, lembra que eu falei, né? Essa área da filosofia que estuda as condições de conhecer, vai dizer que a sombra da caverna é a doxa. O que significa doxa? É mera opinião, é um conhecimento enganoso, certas formas imperfeitas. Não posso utilizar isso para construir ciência, por exemplo. Não posso confiar nos sentidos. O que tem do lado de fora é o que eu conheço, então, por meio da razão, que é a episteme, que é o verdadeiro conhecimento, que é a ciência, tá bom? Bom, de onde é que surgiram essas ideias, professoras, do mundo das ideias? Para o Platão, essas ideias do mundo das ideias, elas surgiram desde sempre. A nossa alma, ela já carrega essas ideias, tá bom? A nossa alma, ela vem, então, dotada de ideias inatas. Então, quando a gente já nasce com ideias na nossa mente. É como se, assim, nós, seres humanos, somos seres racionais, que a gente nasce, beleza? Aqui, já dotado de ideias, como se já tivesse um pacotão de ideias na nossa mente. Então, né, para o Platão, o nosso caminho não é o de conhecer as coisas no mundo sensível, é o de reconhecer, porque a gente já tem essas ideias na nossa mente, elas só estão às vezes um pouco
obscurecidas, mas basta a gente ver as coisas aqui no mundo sensível que a gente relembra as ideias que a gente tem. Por isso a gente chama isso de uma teoria da reminiscência de Platão, tá? Então, conhecer não é propriamente conhecer, mas reconhecer, recuperar a verdade que já existe em nós. Nós temos então um dualismo platônico, quer dizer que nós somos, nós temos uma divisão entre alma, que é a nossa mente, onde estão as ideias, e corpo, que é o sensível, que tem contato com os objetos, enfim, e vai conhecer por meio disso, tá bom? Pessoal, a primeira parte de Platão é isso, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, recomendo real que vocês assistam novamente, pausando, vendo ele no livro, as partezinhas para ficar bem claro. Estarei, nos plantões aí para tirar dúvidas de vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos. E atividades que eu sugiro para vocês. Página 79, A2 e A3, página 80, A5 e A6, certo? Bons estudos e até mais. Permaneçam em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, tá bom, pessoal? Para logo a gente se encontrar e estar tudo bem. Beijitos, tchau, tchau!